como é que a estrutura de uma frase pode definir a alma de uma nação inteira? Parece uma pergunta e tanto, não é? Mas hoje a gente vai mergulhar de cabeça na língua portuguesa para tentar descobrir. Pois é, essa é a grande questão que vai guiar nossa conversa de hoje. Parece uma tarefa, sei lá, quase impossível. Mas olha só, um dos escritores mais importantes do Brasil dedicou a vida dele inteira a justamente isso. Então, vamos nessa. Nossa história começa, na verdade, com uma jornada. Uma busca de verdade pela essência do que é ser brasileiro. E esse aqui é o nosso protagonista, Mário de Andrade. E não era qualquer um, tá? O cara era poeta, romancista, pesquisador, uma figura absolutamente central do modernismo brasileiro. Aquele movimento que simplesmente explodiu com a Semana de Arte Moderna de 1922. A ambição do Mário era, poxa, gigantesca. Ele não queria só escrever umas histórias legais. Não. Ele queria entender e traduzir em palavras aquilo que faz o Brasil ser o Brasil. Uma busca que, de verdade, consumiu a vida toda dele. Tá, mas e aí? Como é que ele fez isso? Não foi sentado numa escrivaninha chique em São Paulo, não. Foi botando o pé na estrada mesmo, explorando o país de um jeito muito, muito particular. O Mário viajou muito, mas muito mesmo, principalmente pelo norte e nordeste do Brasil. Só que ele não se via como um turista qualquer, sabe? Ele se deu esse apelido, turista aprendiz. Alguém que viaja não para descansar, mas para aprender com o povo. E nessas viagens, nossa, ele absorveu de tudo: folclore, os ritmos, os sabores, mas o foco principal dele, a grande obsessão mesmo, era a linguagem. O jeito que as pessoas comuns falavam, sabe? As gírias, o jeito de montar as frases. Para ele, a chave de tudo estava ali. Beleza, agora vamos ver o que nasceu disso tudo. Como é que essa pesquisa de campo virou arte? É aqui que a coisa fica boa. Vamos ouvir um pouco a voz desse Brasil profundo. Esse é um trecho do poema Tostão de Chuva. Olha como Mário joga a gente direto na cena. Antônio Jerônimo, um sitiante, que mora num lugar chamado Fundão, numa biboca pobre. A linguagem é tão direta, tão sem rodeios, que parece um vizinho contando um causo na varanda de casa. E a história é fascinante. O Antônio Jerônimo, num ato de desafio, de debique, como se diz, ele pede para o padre Cícero, que é um santo popular, um tostão de chuva. É um conto sobre fé, sobre orgulho e sobre as consequências inesperadas que as nossas palavras podem ter. E aqui está o clímax. O pedido é atendido, mas de uma forma trágica. A chuva vem, só que vem como uma inundação que devasta tudo e leva ao bem mais precioso do sitiante, o cavalo dele. A lição sobre esse desafio, sobre o egoísmo é, brutal e direta. Agora, vamos mudar completamente de cenário. Vamos sair do sertão e ir para um escritório em São Paulo, para um outro tipo de descoberta. Uma descoberta sobre identidade e empatia. O cenário aqui não podia ser mais diferente, né? O poeta está lá no conforto do seu mundo urbano, intelectual, a bancada escrivaninha, e de repente, de supetão, do nada, algo o atinge. Um arrepio, um friume por dentro. E aqui vem a epifania, a revelação. Ele se lembra de um seringueiro, um cara anônimo, lá longe no norte, descansando depois de um dia de trabalho pesado. E a conexão acontece nessa frase. Esse homem é brasileiro que nem eu. A grande descoberta é essa. Apesar de tudo que os separa, tem uma identidade que os une. Então, o título é a chave de tudo aqui. Não se trata do descobrimento do Brasil lá em 1500. É um descobrimento pessoal, íntimo, empático. O poeta descobre que o Brasil é muito, mas muito maior que o mundinho dele. E essa descoberta o transforma por dentro. Ok, as histórias são poderosas, a gente já viu. Mas como? Como é que o Mário de Andrade construiu esses significados todos? Qual foi a ferramenta secreta dele? A resposta, por incrível que pareça, está escondida na gramática. Vamos voltar rapidinho lá em Tostão de Chuva. Olhem para essa frase. Parece simples, né? Boba até. Mas essa palavrinha aí, o "e", essa conjunção, ela é a chave para a gente entender a estrutura toda do pensamento popular que ele queria tanto capturar. Olha só como a frase é montada. Inda a coisa ia indo. Isso faz sentido sozinho. Ele possuía um cavalo cardão. Também faz sentido sozinho. São duas ideias completas, sabe? Independentes. O Mário simplesmente coloca uma do lado da outra como se fossem dois tijolos construindo um muro. E isso, claro, tem um nome.
período composto por coordenação. É um jeito de construir frases que vai alinhando os pensamentos um do lado do outro, sem criar uma hierarquia entre eles. É um reflexo de um jeito mais direto, mais narrativo de pensar e de falar. Mas essa estrutura não é só um detalhe técnico de aula de português, não. É uma ferramenta poderosíssima. Vamos ver como o Mário a utiliza para moldar o significado de tudo que a gente está lendo. Existem basicamente duas formas de fazer essa coordenação. Uma é sem a conjunção, como em fiquei trêmulo, fiquei muito comovido. A vírgula ali cria um efeito de velocidade, de sequência, uma coisa atrás da outra. A outra forma é com uma conjunção, onde a palavrinha que liga, tipo o e, vai definir exatamente qual é a relação entre as ideias. E como a gente pode ver nesta tabela, é como uma caixa de ferramentas. Cada conjunção tem uma função. Para somar ideias, ele usa o e. Mas ele poderia ter criado um contraste, usado um mas. Podia ter dado uma escolha com ou indicado uma conclusão com um logo. Cada palavrinha dessas muda a história inteira. É com isso que se constrói significado. E aí, tudo se encaixa. A grande sacada do Mário de Andrade não foi só uma paisagem bonita ou uma música legal. Foi a descoberta de que a tal alma brasileira que ele procurava tanto, ela estava viva ali, na própria sintaxe, na estrutura da linguagem do povo. Nesse jeito direto, coordenado de contar uma história. Isso tudo nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Se o jeito que a gente organiza as palavras pode ajudar a construir a identidade de uma nação inteira, o que será que o nosso jeito de falar e de escrever constrói? O que ele revela sobre nós e sobre os mundos que a gente cria todo santo dia?